O CNT Notícias SP recebe hoje a doutora Artemis Kilaris, médica infectologista, que esclarece o que é verdade e o que é mentira sobre o novo coronavírus. Bom, doutora, continuando aqui a nossa entrevista, as primeiras mortes causadas por causa do coronavírus no Brasil já foram confirmadas, né? Então, eu acho que é importante a gente esclarecer quais são os grupos de risco. Os grupos de risco são pessoas acima de 60 anos de idade, né? Pessoas que tenham uma comorbidade que a gente fala, então hipertensos, diabéticos, que tenham uma doença de base, imunodeprimidos, pessoas que estão em tratamento com quimioterapia, radioterapia. Esses são indivíduos que têm uma maior chance de, ao adquirir o coronavírus, eles podem evoluir de uma maneira mais grave. São esses os grupos de risco. O diagnóstico, como é feito? O diagnóstico é feito através do isolamento do vírus, né, no paciente sintomático, que tenha o fator epidemiológico de ter tido contato com alguém com a doença, ou ter vindo do exterior e ter desenvolvido os sintomas dentro de um prazo de 14 dias, sintomas gripais, como a gente já conversou. Então, nesse indivíduo em que ocorre uma forte suspeita, vai ser coletado o exame, que é um suave nasal, que a gente fala, que é coletar uma secreção nasal para isolar o vírus, coronavírus, nessa secreção nasal. É assim que é feito o diagnóstico. Nesses casos mais graves que a doutora comentou, existe algum remédio específico para ser usado no tratamento ou ainda não? Ainda não, tá? Existem alguns trabalhos na Itália, mesmo na China, eles estão usando alguns medicamentos, mas tudo de maneira experimental. Eles têm usado até medicamentos que são usados para o tratamento do HIV, do vírus do HIV. Eles têm testado esse medicamento para o coronavírus, mas ainda não existe nenhuma evidência científica que comprove realmente que esse ou aquele medicamento é eficaz contra o coronavírus. Existe alguma forma, assim, dos enfermeiros, dos médicos se protegerem? Sim, isso é muito importante, né? Vocês devem ter visto que muitos profissionais da área de saúde têm se contaminado, né, através do contato com esses pacientes. Então, no atendimento desses pacientes a nível hospitalar, esses profissionais de saúde, eles têm que tomar todas as medidas de precaução, que é o uso de equipamentos de proteção individual, então avental impermeável, luva, uma máscara que proteja, que a gente chama de N95, óculos de proteção, gorro. Então, esses profissionais de saúde que vão cuidar do paciente com coronavírus, eles têm que se paramentar dessa forma, porque a chance de contágio é muito alta. E entubar rapidamente os pacientes realmente diminui a chance de contágio desses profissionais? Se o paciente chega com uma falta de ar e já tem comprometimento pulmonar no exame da tomografia, por exemplo, então o que se preconiza é que esse paciente seja entubado mais precocemente para evitar a disseminação do vírus. Porque se ele ficar respirando rapidamente, com aquele quadro de falta de ar, tossindo, ele pode disseminar mais ainda o vírus no meio ambiente. Ao contrário do que se ele for entubado rapidamente, ele vai ser acoplado a um ventilador mecânico e aí não vai ter esse risco de contaminação pelas gotículas respiratórias. Outra informação que também tem sido muito divulgada é o uso de determinados medicamentos que pode aumentar e acelerar a doença. Isso, isso é verdade? Então, em parte, tem se falado, né, a respeito do ibuprofeno, que é um analgésico e antitérmico muito utilizado, principalmente em pediatria. Então, teve um trabalho publicado numa revista internacional que evidenciou que os pacientes que estavam em uso de ibuprofeno tiveram um quadro mais grave do Covid-19. Então, foram alguns casos em que isso ocorreu, mas ainda não existe uma evidência científica ainda que garanta realmente que isso esteja ocorrendo.
Em relação ao álcool em gel, que é a melhor forma aí uma, né, das melhores formas de se prevenir. Muita gente não tem encontrado o álcool em gel e tem usado o álcool líquido, né? Ele também é eficaz? Sim, então o álcool líquido, desde que ele seja na concentração de 70%, tá? Não adianta a gente utilizar o álcool a 92% ou a 95%, porque ele não é tão eficaz como é eficaz o álcool a 70%. Ele pode ser líquido ou na forma de gel, mas ele tem que ser a 70% de preferência, tá? E lembrando que na falta do álcool gel, a medida mais segura é a lavagem das mãos, né? Água e sabão, eu vou lavar minhas mãos e eu vou estar evitando essa contaminação. E não é só pôr a mão ali embaixo da torneira e lavar, não, né? É uma lavagem das mãos um pouco mais sistemática, um pouco mais dedicada, né? Lembrar de lavar entre os dedos, no dorso das mãos, né? As unhas, né, nesse movimento, o polegar, e fazer esse movimento de lavagem das mãos por mais ou menos uns 20 segundos, é o que se preconiza. Então, é uma lavagem adequada das mãos. Outro item que tem sido muito procurado é a máscara, mas quem realmente deve usar? A gente segue sempre as recomendações do Ministério da Saúde. Hoje, o que o Ministério da Saúde recomenda é que quem use máscara seja aquela pessoa que esteja com sintoma respiratório, com quadro gripal, independente de ser coronavírus ou influenza, que é o vírus da gripe. Está com sintoma gripal, vai precisar sair de casa, vai precisar ir num hospital, num pronto-socorro, utilize a máscara cirúrgica. Do contrário, não tem indicação de ficar saindo na rua com a máscara, tá? Só mesmo para os indivíduos que estão com sintoma respiratório. Nessa semana, muitas empresas adotaram aí o sistema de home office, né? Todo mundo está ficando mais em casa. Por que é tão importante as pessoas ficarem dentro de casa, mesmo as que não estão com os sintomas? Então, essa é uma medida de contenção. Então, o que significa isso? O Ministério da Saúde está agindo de uma forma bem eficaz nesse sentido aqui no Brasil. A gente está levando em consideração a experiência da Itália, né, que está numa situação muito grave, onde eles têm muitos casos, cerca de 40 mil casos de pessoas contaminadas, um índice de mortalidade já quase com 4 mil óbitos. Então, o que aconteceu na Itália é que ocorreu um rápido avanço do número de casos de doentes num curto espaço de tempo. Com essas medidas de prevenção, de contenção, então a gente mantendo os grupos de risco dentro de casa, os idosos, as pessoas que têm uma doença de base, a gente vai tentar minimizar esse pico alto de número de casos e a gente vai espalhar mais o número de casos por um tempo maior para que não ocorra uma falência no sistema de saúde, no atendimento a esses pacientes, que é o que está acontecendo na Itália, tá? Tem que ficar em casa, mas não tem necessidade de estocar alimento, produtos de higiene, né, doutora? De forma alguma. As pessoas, nesse momento, não podem ser egoístas, elas têm que ser solidárias. Então, cada um compre o que é necessário, né? Ninguém vai ser proibido de sair de casa para ir no supermercado, nada disso. Então, as pessoas têm que comprar o básico, o que for necessário para o dia a dia. Nada de estocar alimento, utensílios de higiene, porque senão não vai sobrar, vai chegar uma hora que não vai ter para ninguém, né? Então, essa medida não deve ser adotada. Os animais de estimação que podem ser aí bons companheiros, né, nesse período que a gente tem que ficar de quarentena, eles pegam o coronavírus ou não? Qual que... Olha, ainda não se sabe. Pode ser que o cachorro, o gato, pode se contaminar com esse vírus, porque é um vírus dos mamíferos, tá? Mas eles não são importantes na cadeia de transmissão.
Então não tem problema, não tem que ter essa preocupação. Em relação isso é algo também que muita gente tem se questionado, a produtos, né, encomendas que vêm da China, qual o procedimento que deve ser feito quando essas encomendas chegam aqui no Brasil, na casa das pessoas? Então, ao chegar aqui na residência da pessoa, a pessoa pode utilizar uma luva para pegar a encomenda, né? Tirar o pacote, higienizar toda essa encomenda aí, o produto que ela recebeu, fazer uma higienização boa com álcool, com fricção mesmo com álcool, tirar as luvas, jogar no lixo, jogar a embalagem no lixo e lavar adequadamente as mãos. Com isso não vai ter problema nenhum. Como eu disse, a gente não sabe quanto tempo o vírus sobrevive na superfície, né? Então, numa caixa de papelão, numa mesa, a gente não sabe. Então, essas são as medidas essenciais para que não ocorra nenhum contágio. E se a doutora pudesse deixar aí um último recado nesse momento tão difícil, né? Tem tanta gente com medo, com receio, qual o recado que... O recado principal é que a gente tem que ser solidário, né? Evitar isso que a gente falou de procurar os supermercados e fazer compras aí, estoques, né, de mantimentos. Isso não é necessário nesse momento. A gente precisa conscientizar as pessoas que são do grupo de risco, que elas devem permanecer dentro de casa, sair o mínimo possível de casa, né? Elas devem ficar em quarentena, que a gente fala, que é ficar dentro de casa. Quem puder trabalhar em home office, né, fazer em casa o seu trabalho, pode ser feito, que isso vai ajudar com certeza. Enfim, é isso, são essas medidas aí de contenção que a gente tem ouvido bastante nos últimos dias, que poderão ajudar muito no combate a esse pico de epidemia que o Brasil está sujeito a acontecer, como aconteceu na Itália. Então, são medidas para prevenir que esse pico do número de casos aconteça de uma forma muito abrupta. Seria isso. Nesse sentido, todo cuidado é pouco, Com né? certeza. Bom, a equipe do CNT Notícias SP agradece os esclarecimentos, a disponibilidade da doutora. Eu sei que a agenda deve estar apertada, né, tá um doutora? pouquinho corrido. Mas a gente agradece. Eu agradeço também o convite. Muito obrigada.